Vamos agora dar continuidade ao assunto de cianobactérias, hoje agora no nosso último vídeo, e hoje vamos falar um pouco sobre reprodução e importância biológica das cianobactérias. Espero que estão todos acompanhando os vídeos direitinho. Qualquer dúvida, depois a gente vai fazer uma sessão, uma live para poder tirar essas dúvidas de cianobactérias, ok? Então, sem demora, vamos! Bom, reprodução das cianobactérias, né? Nós já tínhamos visto, quando a gente falou um pouco sobre a reprodução das algas, que as cianobactérias elas apresentam um tipo de reprodução diferenciado, né? Já vai chegar nela. Mas enfim, não se conhece reprodução sexuada nas cianobactérias. Já falamos que as cianobactérias não produzem gametos, portanto não tem formação de reprodução gamética. Reprodução sexuada é dado pelo processo de reprodução, onde envolve a participação de gametos. Isso dificulta um pouco o conceito de espécies, que é definido então como um conjunto de indivíduos que se podem cruzar e formar descendentes férteis. Então, quando ele pode cruzar, pode haver cruzamento de gametas. Essas coisas, isso não vai acontecer então com cianobactérias. Então, a definição de uma espécie de cianobactéria passa a ser uma questão crucial, um pouco complicada, né? Isso levou à denominação de paradoxo de cianobactérias. É a dificuldade de definir uma espécie de cianobactéria por meio exatamente do fato de não produzirem gametos e não ter essa reprodução sexuada, né? Obviamente, a distinção das espécies inicialmente foi feita a partir de variações morfológicas. Então, as primeiras classificações, os primeiros pesquisadores que agruparam as cianobactérias fizeram então apanhados das espécies por meio de variação morfológica. Nas diferentes espécies, morfologicamente diferentes, eram espécies diferentes. No entanto, atualmente essas definições das espécies são baseadas também não só em caracteres morfológicos, mas em caracteres genéticos e ultraestruturais. Então nós temos todo um conjunto de fatores morfológicos que podem definir as espécies. Então hoje já está muito mais bem discutido essa questão das espécies cianobactérias, qual é a espécie, o que é uma espécie, em função de diversos atributos taxonômicos que podem ser utilizados à definição das cianobactérias. No entanto, ao longo da história, então, essa dificuldade de reprodução sexuada dificultou, então, a definição de espécies, e as cianobactérias entraram num verdadeiro paradoxo, né? Mas existe combinação genética entre as espécies, né? Essa combinação genética se dá por uma reprodução parasexual, né? Então, a reprodução parasexual é uma reprodução em que não há formação de gametas. No entanto, as cianobactérias, elas se agregam, se conjugam, né, se aproximam, formam uma ponte de transferência genética, né? E nessa transferência, o DNA plasmidial, ela vai incorporar pedaços do DNA genômico que é transferido para outra célula. Ou seja, o genoma da cianobactéria, um pedacinho do DNA, é transferido para outra célula através desse processo nessa conjugação. Então, transfere-se um pedaço do DNA, que se chama de plasmídio, e vai para outra célula, e esse plasmídio se junta ao DNA genômico, gerando então uma variabilidade genética. Então isso não é um gameta que transfere, mas apenas um pedaço do DNA. Eu já tinha discutido isso quando falou de reprodução parasexual, lá quando falou das algas. Então, o DNA, vamos tentar ver aqui na nossa célula, que está o DNA. Então o que acontece? É como se, por exemplo, vamos imaginar aqui, ó, um pedacinho dessa fita, ó, que imaginemos, soltou esse pedacinho. Então esse pedacinho da fita DNA, ele é transferido para outra célula. Então o que acontece? Uma cianobactéria vai pegar esse pedacinho de fita de DNA aqui, ó, e vai ser transferido para outra cianobactéria, e esse pedacinho, esse plasmídio, né, ao se transferir para outra no processo de conjugação, claro que a outra cianobactéria que não está próxima a esta, né, vai receber esse pedacinho da fita de DNA e vai fusionar esse DNA, esse plasmídio no seu DNA genômico, e portanto garante um acréscimo genético, um acréscimo de sequências nucleotídicas ao seu genoma, e portanto permite uma variabilidade genética. Então, só para a gente poder entender um pouco como funciona isso na prática, né? Então, a variabilidade genética de cianobactérias daí dessa forma, né? E a reprodução assexuada? Então, as cianobactérias vão ter uma grande quantidade de formas diferentes de reprodução assexuada. A gente já viu na aula introdutória de algas, nós vimos praticamente 3 tipos de reprodução assexuada: a divisão binária, né, a fragmentação e a utilização de espólios. Então, como é que acontece dentro de cianobactérias, né? Então, a divisão simples, divisão celular, ou seja, uma divisão binária, células colônias onde tem formado por células, se dividem ao meio, né?
formam outras células, um processo de simples divisão celular. Você pega lá uma colônia, então as células se dividem ao meio, várias células se dividem ao meio, vão aumentando o número de células dentro da colônia através de um processo de simples divisão celular. Então a célula se divide ao meio. Nos filamentos, nós podemos encontrar outras estruturações. Por exemplo, imagine cá. Aqui você tem um filamento dessa natureza. Olha lá. Então esse filamento se quebra. Como é que se quebra? Vem um bicho, vai predar, ao predar o filamento, quebra ele ao meio, né? E pode ter dois pedaços de filamento. O que aconteceu? Fragmentou o filamento. Processo de fragmentação. Então essa fragmentação forma dois filamentos, eles se reproduzem novamente. Outra forma de reprodução assexuada é a formação do hormogônio, ou seja, o hormogônio também é uma quebra de filamento, só que não da forma que a gente falou, ou seja, quebrou o filamento em dois, mas a partir de uma célula morta. Observe aqui, vejamos cá. Olha aqui, observe aqui esse filamento. O que acontece com esse filamento? Observe que tem zonas, células que estão com coloração diferenciada. O que está acontecendo com essas células aqui? Elas estão morrendo. Então o que acontece quando elas morrerem? A ligação dessa parte com essa outra parte se desfaz, porque se a célula morre, ocorre a quebra do filamento, não por uma questão natural. Ou não por uma questão, claro, natural não por uma questão de uma fratura, de um corte, de uma coisa dessa natureza, mas a morte da célula. Então, quando isso acontece, essa reprodução é do tipo hormogônio. Então, forma-se hormogônios, é uma forma de reprodução assexuada. Existem dois tipos de reprodução por meio de divisão, como se, o endócito e o exócito é como se fosse formando esporos, presta atenção. Então temos duas formas de formação. O endócito é como se a célula se dividisse e se encerrasse dentro de uma célula, de uma parede, e quando ela repetidamente se divide, essa parede não suporta mais, estoura e libera essas células. Então, divisão por endócito. O exócito é como quando essa divisão ocorre na porção terminal do filamento e vai liberando essas células por meio externo. Veja aqui uma questão de endócito. Olha cá. Olha aqui a célula. Ela inicialmente ela vai aumentando o volume, o tamanho. Começa a haver sucessivas divisões dentro da célula. Olha o que acontece. Ó. A célula não aguenta mais e estoura. Ao estourar, as células são... Ó, aqui, estourada. Elas são liberadas para o meio e vão dar origem a outros indivíduos. Então, isso aqui é chamado de endócito. O exócito seria, então, na porção terminal do filamento, ela formando essas células e iam se liberando da porção terminal do filamento, chamado, então, de exócitos. E como nós vimos na aula passada, também, o acineto, né, é uma estrutura de resistência que, quando germinam, elas dão origem às células vegetativas, ou seja, quando as condições voltam a estar favoráveis, esses acinetos germinam e dão origem às células normais, né? Então, em condições desfavoráveis, uma célula filamentosa que tem acineto, morre as células vegetativas, morre todos, fica somente o acineto. Então, esse acineto, quando em condições favoráveis, elas vão germinar e dar origem ao restante do filamento. Então, o acineto também é uma forma de reprodução assexuada, né? Então, ok, reprodução, tranquilo? Então, agora a importância biológica das cianobactérias, né? Então, para que serve? Qual a importância das cianobactérias? Por que estudar, então, cianobactérias? Veja lá. Primeiro, porque a cianobactéria, por ser um organismo fotossintetizante, e todas as algas são fotossintetizantes, elas vão ser importantes produtores primários. Isso é fato, né? Ou seja, todas as cianobactérias são importantes produtores primários, como todas as algas, né? Então, eles favorecem para que haja a produção primária dos ecossistemas aquáticos, e isso vai gerar energia para que as cianobactérias sirvam de alimentos para consumidores, né? E, consequentemente, uma maior produção de indivíduos no ecossistema aquático. Então, a produção primária é importante para garantir a formação de produção secundária, né? Então, essa é a importância das cianobactérias. Além do mais, por eles serem os únicos organismos, poucos organismos, um dos únicos organismos a fixar nitrogênio atmosférico, eles garantem o input biótico de nitrogênio na natureza, aquilo que eu falei na aula passada, né? Plantas não são capazes de fixar nitrogênio, animais não são capazes de fixar nitrogênio, eles dependem da fixação de bactérias nitrificantes que vão transformar o nitrogênio em amônia, por exemplo, e vai ser utilizada para esses indivíduos e incutir, colocar nitrogênio dentro dos componentes biológicos e, portanto, transferir nitrogênio para dentro da cadeia trófica. Então, é fundamental as cianobactérias nesse caso, né? Esse nitrogênio é importante para a síntese de substâncias orgânicas dentro da célula, uma vez que proteínas, aminoácidos, enzimas, todas são formadas com base em nitrogênio. Então, essas substâncias orgânicas têm como base a formação, depende da fixação de nitrogênio para a formação dessas substâncias. E na agricultura,
Em alguns locais, alguns tipos de culturas, elas podem até substituir fertilizantes. Na China, por exemplo, a produção de arroz milenar, ela é garantida muitas vezes sem a adição de quase nenhum tipo de fertilizantes, em função da associação de uma cianobactéria, que é a anabena, em uma plantinha aquática flutuante, que é uma samambaia chamada zola, né? Quem não viu plantação de arroz, vamos estar aqui, arrozais, né? Plantação de arroz. Vamos aqui tentar ver um pouco para a gente visualizar algumas ilustrações sobre plantação de arroz. Então, observa aqui é a plantação de arroz. Então, numa determinada fase da plantação de arroz, essa fase ela é alagada. Observe que a fase está alagada. Olha o que está acontecendo nesse alagado. Então, crescem determinados tipos de plantas, né, no meio desse arrozal, né? Então, ocorre o crescimento de plantas nesse arrozal. E que plantas seriam essas? Em geral, são azola, né? Azola, quando em azola, já observe, como vocês estão observando aí, muitas plantações de arroz, né? Onde observa as pessoas totalmente mergulhadas dentro da água, então essas águas, elas permitem, então, esse tipo de fim. Então, na China, né, o que os chineses fizeram ao longo do tempo? Eles perceberam que existia uma planta que crescia junto com arroz, que é a azola. Vou tentar colocar aqui no chamamento do Google, né? E azola. Deixa eu ver se tem como duas. Então, a azola é essa plantinha aqui que cresce junto com arroz. Novamente, aquela mesma ilustração que nós colocamos, observe lá. Né? Olha como fica a plantação de arroz e com essa plantinha em associação. Então, essa azola, ela tem nas suas raízes, aderida a essas raízes, cianobactérias. E o que as cianobactérias fazem? A azola garante manter essas estruturas na superfície, dando então permissão para que ocorra a fotossíntese, enquanto que as cianobactérias fixam esse nitrogênio e já disponibilizam o nitrogênio para a água, fertilizando a água de oxigênio, né? Ou de nitrogênio. Então, evita então o uso de fertilizantes à base de nitrogênio. Então, está aqui, azola, anabena, plantação de arroz. Vamos dizer aqui, ó. Então, veja, vamos tentar ver aqui como é essa azola. Essa azola é uma plantinha, olha, observe, na pontinha do dedo, ó, olha como a plantinha é minúscula, né? Olha aqui, a pontinha do dedo, como ela é minúscula, essa azola. Deixa eu ver se eu encontro aqui, olha aqui, muito pequena a azola, olha lá. Então, aqui, deixa eu ver, nesse local aqui, dá para mostrar, deixa eu tentar tirar aqui, sair daqui um pouco, né? Que na base radicular da azola agrega, portanto, uma cianobactéria. Olha o que nós temos aqui, ó, uma célula especial, né? Essa cianobactéria, ela vai ser heterocitada, é uma cianobactéria heterocitada, capaz de fixar nitrogênio. Portanto, a anabena, que é uma alga capaz de fixar nitrogênio, ela cresce em associação com a azola e, portanto, fixa nitrogênio. Vejamos aqui, só para a gente ver, claro que não deu para ver muito bem, mas vamos tentar ver quem é a anabena, né? Vou colocar aqui na internet para a gente visualizar a anabena. Então, a anabena são cianobactérias, observe cá, filamentosas. Olha que célula seria essa, uma célula especial. Observe que o conteúdo é homogêneo, portanto, heterócito, né? Olha lá, conteúdo homogêneo, portanto, heterócito. A anabena, então, ela tem uma grande quantidade de heterócitos, ou seja, são células, olha aqui na anabena com um conteúdo heterogêneo, portanto, acineto, e homogêneo heterócito, então ela tem tanto heterócitos como acinetos. São células, observe cá, anabenas, que têm capacidade, portanto, de fixar nitrogênio. Em associação com a azola, ela vai garantir a liberação de nitrogênio para a água e, portanto, fertilizar os arrozais. Então, é fundamental, é interessante essa importância das cianobactérias nesse caso, né? Para alimentação, né? Então, a cianobactéria é utilizada, então, como suplementos alimentares. Quem nunca já ouviu falar da tal da espirulina, né? Que hoje está em alta, né? As pessoas que vão para a academia, então, consumir suplementos alimentares à base de espirulina, né? Vamos colocar aqui na internet para a gente ver alguma coisa, né? Sobre essas questões da espirulina. Então, espirulina, muitas pessoas vendendo potinhos de espirulina para consumir, para o consumo, né? A espirulina, por sua vez, a gente pode pensar um pouco, ela numa pesquisa da Paraíba, né? Vamos botar aqui para a gente poder ver aqui. Espirulina, pesquisa da Paraíba, aponta, né? Paraibana, foi feito no ano passado, indica a espirulina tratando sobre impotência sexual. Então, a espirulina indica que ela é importante para antioxidante
importante, inclusive, para tratamento de impotência sexual. Na Paraíba, nós temos, inclusive, uma fazenda, essa fazenda Tamanduá, em Patos, que produz especificamente espirulina. E essa fazenda, né, claro que eu não vou fazer aqui propaganda de nenhum tipo de coisa, mas só para a gente verificar aqui espirulina, para ver os preços, para a gente poder pensar um pouco como é que funciona ela. Então, um potezinho orgânico de espirulina está em termos de 200 gramas, em torno de R$ 68,00, 200 e poucos reais. Então, nós temos os preços variando grandemente, né, os preços dessa alga. Então, vamos botar aqui uma fazenda de espirulina, só para a gente poder perceber, né, como é que as pessoas cultivam então essas fazendas. Então, essas fazendas são tanques, né? Não sei se dá para perceber aqui, vamos ver aqui. A espirulina só mostra. Pronto, as fazendas são tanques, nesses tanques, a céu aberto, as algas crescem e aí, no caso, eles extraem as algas secas, o pozinho de espirulina, e fazem o suplemento alimentar. Também, como suplemento alimentar, existe o chá, né? Então, o chá é um outro, agora baseado no afanisômeno, né? Então, já é outra cianobactéria, né? Que fala, o chá, quem lembra daquela novela Caminho das Índias, né? Na Rede Globo. Então, o que é que ele fazia? Toda final da novela, vamos fazer um chá, vamos tomar um chá. Então, o chá era o quê? Então, o chá é uma bebida, né? À base de um suplemento, à base de algas, né? Que são essas cianobactérias. Então, faz aquele chá e é muito apreciado na Índia, por exemplo, na região oriental, né? Então, é um outro alimento. Na indústria farmacêutica, muitas substâncias bioativas são produzidas a partir de cianobactérias, né? Então, uma importância farmacêutica também. Na qualidade da água, são bioindicadores da qualidade, principalmente poluição. A gente já viu isso no começo dos vídeos anteriores. Vimos que as cianobactérias, elas não são cosmopolitas, mas elas são específicas de condições ambientais. O que significa? Tem espécies que crescem somente em determinadas condições ambientais. Portanto, aquelas que crescem em condições de águas poluídas, né, elas são bioindicadores de poluição, porque elas vão ter maior proliferação, maior crescimento em condições de águas poluídas, e, portanto, as cianobactérias são boas bioindicadoras ambientais, né? Em ambientes naturais, podem formar florações, e essas florações, vamos entrar em discussão agora. Vamos ver como é que funcionam essas florações aqui, olha lá. Aqui mostrando um pouco sobre a floração. Então, em condições naturais, nós temos os nutrientes, com baixa quantidade de nutrientes, baixa quantidade de cianobactéria, produção secundária baixa relativamente. Então, você tem uma boa oferta de oxigênio. Obviamente, porque você tem poucas algas, mas poucas cianobactérias, então outras algas estão crescendo, essas algas vão realizar fotossíntese, aí uma boa quantidade de oxigênio, principalmente embaixo, no sedimento, né? O que vai acontecer, né? Com a poluição, o que é a poluição, na verdade? Quando a gente lança esgoto nos ecossistemas aquáticos, o esgoto é formado basicamente de substâncias nitrogenadas e polifosfatos. O sabonete, os shampoos, os sabões, né? Eles são ricos em polifosfato. Então, quando a gente adiciona essas substâncias no esgoto, na água, e elas caem na rede de esgoto e vai para o ambiente aquático, por exemplo, sem tratamento muitas vezes, aumenta a carga de nutrientes na água. Então, o esgoto, na verdade, é nutriente. Quando é cocôzinho ou xixi, o que é o xixi? Substâncias nitrogenadas. E o cocô é matéria orgânica. E o que acontece? Em ambiente aquático, decompõe e libera essas substâncias, esses nutrientes para a água. Então, a poluição, na verdade, é o acréscimo, o acúmulo de nutrientes no ambiente aquático. Então, quando esses nutrientes aumentam, você tem uma maior oferta de nitrogênio, maior oferta de fósforo, você tem maior quantidade de crescimento de algas. Então, as algas tendem a crescer exageradamente. Esse crescimento permite, no caso das algas, a formação de florações, né? E, logicamente, mais nutrientes, quando de esgoto, a qualidade da água fica fraca, ou seja, você jogando esgoto dentro da água, a água fica com a qualidade mais baixa, então você tem uma perda de qualidade da água. Essas florações, ela atinge o máximo pico, né, com grande quantidade de nutrientes, e ocasionalmente, a princípio, a produção secundária vai crescendo, porém, elas vão morrendo em um determinado período. Por quê? Porque as cianobactérias possuem toxinas nas suas células e essas toxinas são bioacumuladas nos organismos aquáticos. Então, ocorre uma bioacumulação de toxina dos indivíduos que predam as cianobactérias. Então, nós temos a longo prazo, com a poluição, perda da qualidade da água, aumento de floração e morte de peixes. Como as cianobactérias elas apresentam aerótopos, então o que acontece com elas? Elas vão para a superfície dos ambientes aquáticos. Forma aquela verdadeira nata, dificulta a penetração de luz, e se dificulta a penetração de luz, não vai ter fotossíntese nas regiões mais profundas do lago,
consequentemente vai ter uma alta taxa de respiração nessas condições, então o oxigênio do sedimento tende a cair, né? Então ocorre uma queda abrupta do oxigênio nas regiões mais profundas, fazendo que os peixinhos fiquem lá na superfície, né? Aquele caso de morte de peixes, antes da mortandade dos peixes, eles ficam tudo na superfície tentando capturar o oxigênio atmosférico. Por quê? Porque dentro da água você tem uma redução do oxigênio em função do processo de poluição, né? Então isso é típico, né? Então as florações acontecem, que observe que as florações formam essas verdadeiras natas verdes, né? Que são ilustrações feitas em ecossistemas tanto da Paraíba como do Rio Pernambuco, né? São fotos minhas, né? Então são minhas e do grupo de trabalho também, meu grupo de trabalho tanto aqui da Paraíba como de Pernambuco, né? Então auxiliaram nessa formação dessas fotos, né? Então essas fotos, elas são florações algais presentes nos ecossistemas da Paraíba e Rio Grande do Norte. Como eu falei na aula passada, nas aulas introdutórias, em sala de aula, as cianobactérias ele teve um pico de estudo a partir de um evento do acidente de Caruaru, onde mais de 60 pessoas vieram a óbito, promovido por intoxicação de microcistina, que é uma toxina produzida por cianobactérias. E o Brasil ele foi o primeiro país a legislar com relação a essas toxinas. A gente vai já discutir essa questão aí. No entanto, essas cianobactérias, quando formam essa nata em um ambiente aquático, eles vão promover a liberação de toxinas. Existem três tipos de toxinas das cianobactérias. Então nós temos as toxinas. Deixa eu pegar aqui, ver aqui não. Vou apagar essa estrutura aqui para a gente poder. Então nós temos as toxinas, que são chamadas de dermatoxinas, que atingem a pele, hepatotoxinas, que atingem o fígado, e as neurotoxinas, que atingem o cérebro, né? Então, nos primeiros casos, o primeiro caso de intoxicação de cianobactérias aconteceu, então, o caso de Caruaru. Vamos colocar aqui, então, caso Caruaru, cianobactérias. Vamos ver aqui, mostrando aqui, ó, na hemodiálise, várias pessoas morreram. Então, na revista Veja, na época, vamos ver aqui, tem uma foto emblemática, não tem isso aqui? Então, anatomia de uma tragédia, né? Então, o que é que colocou aqui? Então, 52 mortes de Caruaru logo nos primeiros dias, né? Da intoxicação por cianobactérias, né? Então, lá no Caruaru, essas pessoas foram o primeiro caso registrado oficialmente de mortandade de pessoas por intoxicação de cianobactérias. Então, após esse caso, o mundo inteiro passou a observar o que não se observava, ou seja, ninguém sabia o que era cianobactérias ao certo, e a partir disso todas as pessoas passaram a se preocupar com isso e foi percebendo que no Brasil a maioria dos mananciais aquáticos estavam ricos, repletos de cianobactérias. Então essas cianobactérias causam problemas de intoxicação, sim, intoxicação da ordem, intoxicação de pele, intoxicação hepática e intoxicação neurológica, no caso, quando depende das toxinas, se forem hepatotóxicas, neurotóxicas ou dermatotóxicas, né? Então, o Brasil passou a legislar e aí colocar na legislação que toda companhia de água tem que fazer contagem de cianobactérias, não só contagem, quando detectados níveis extremos de cianobactéria, fazer quantificação das cianotoxinas também presentes na água, né? E aí, para a gente poder entender um pouco essa questão, né, da questão das cianotoxinas, imagine cá, por exemplo, eu tenho que uma cianobactéria tem uma quantidade de cianotoxinas X, né? Cianobactérias são predadas por um zooplâncton. Então, um zooplâncton, imaginemos cá, o zooplâncton é um animalzinho, né, da água, ele vai consumir por dia, digamos aí, umas 10 a 15 cianobactérias, exemplo. Em caso de floração, obviamente, né? Então, 15 cianobactérias. Vamos estar aqui. Vamos imaginar que eles consomem 15 cianobactérias. Esse zooplâncton, quem come o zooplâncton, digamos que uma larva de inseto. Larva de inseto seria um martelinho né? Um martelo aí da dengue, um mosquito da dengue, a larva do mosquito da dengue. Ele consome, se presente, não vai consumir um zooplâncton por dia, vai consumir, sei lá, uns 20 zooplânctons. Se cada zooplâncton consome 15, então vamos lá, 20 vezes 15, vamos aqui fazer uma calculadorazinha para a gente poder tentar, né? Então, 20 vezes 15, então é como se cada larva de inseto por dia ingerisse 300 cianobactérias.
Ele não está ingerindo cianobactérias, mas indiretamente, ao consumir os 20, o zooplâncton está consumindo 15 cianobactérias, está ingerindo 300 cianobactérias, né? Aí vamos lá, uma larvinha de peixe, uma piabazinha, né? Eu coloquei uma vez um guppy numa água cheia de larva de inseto. Eles comeram aquelas larvas de inseto no piscar de olho. Digamos que uma larva de peixe, ele consome aí umas 50 larvas de inseto. Se cada larva de inseto come 20 zooplâncton, que equivale a 300 cianobactérias, então nossa larva de peixe, vamos botar aqui, vezes 50, 300 vezes 50, é o mesmo que consumir 15 mil cianobactérias. Olha aqui como é que está a situação. E aí o larvinha de peixe, digamos que é predado por um outro peixe, um peixe maior, que é o peixe que a gente come. Então um peixe onívoro, um peixe carnívoro, vai comer peixes pequenos. Então um peixe, né, tá aqui uma larva, né? Estou botando aqui nas proporções de 1, né? Então digamos que um peixe, ele vai consumir, vamos imaginar aqui uns 5 a 10 larvas de peixe por dia. Então vai ser a mesma coisa que 150 mil cianobactérias. Uma cianobactéria não tem quase nada de toxina, não tem quase nada. Mas um peixe, numa proporção dessa natureza, ele está consumindo 150 mil cianobactérias, em média, no momento, na sua dieta diária. Como um peixe dura aproximadamente 3 meses para o abate, alguns peixes, por exemplo, a tilápia, 3 a 4 meses de abate, então, ao longo da vida das cianobactérias, consumiu a mesma coisa que vezes 10, só para finalizar, a mesma coisa que vezes 90, que são 90 dias, consumiu ao longo da vida 13 milhões e 500 mil cianobactérias. Toxina com força aí acumulada. Se ela bioacumula, o que significa? Quando ocorre a ingestão, a toxina não é degradada, ela vai ser fixada, vai ser bioacumulada nos nossos tecidos, né? Então, quando atinge uma quantidade X, nós começamos a apresentar problemas relacionados ou ao fígado, problemas do fígado, ou problemas neurológicos em função disso. E as cianobactérias estão na água. Claro que não vamos ficar nervosos, a nossa água vai estar cheia de toxina, não é bem ao caso, não é por aí não. Logicamente, a companhia de água, através da legislação, só vai distribuir água que tenha uma quantidade de cianobactérias menores. Porque, lógico, se você tem uma oferta no ecossistema aquático de outras algas que não cianobactérias, pode ter certeza, o zooplâncton ele não vai consumir cianobactérias, vai consumir as outras algas. Então essa razão vai cair consideravelmente. Se nós temos outras espécies algais no ambiente aquático, o zooplâncton vai preferir essas outras algas. Porque as cianobactérias são conhecidas na literatura por ser menos palatáveis, ou seja, não são tão saborosas ao paladar do zooplâncton. E, portanto, elas vão predar menos, então, consequentemente, essa conta cai abruptamente. No caso de uma floração de cianobactéria, a floração ocorre crescimento de cianobactéria e mortandade das outras algas. Então, você não tem oferta de outras algas. Então, o zooplâncton passa praticamente a ser obrigado a consumir cianobactérias e aí essa conta cai como uma luva, né? Então, no caso dos ambientes aquáticos, né, no caso do efeito sanitário e ecológico que as cianobactérias promovem, então ele vai dificultar a entrada de luz e dificultar o crescimento das outras algas, promover por bioacumulação e diminuição dos níveis de oxigênio da água a mortandade dos peixes, também tanto por bioacumulação como por um efeito em cascata de redução do oxigênio da água. E no caso do homem, a gente pode tanto ser afetado pelas cianobactérias por se alimentar de peixes que têm bioacumulação de toxinas, como por ingerir essa água in natura dos ambientes aquáticos. Era sempre comum a gente ir para os ecossistemas aquáticos e ver que pescadores morrem por doenças hepáticas. Aí eles ligam muito a morte dos pescadores a problemas ligados à bebida alcoólica, porque a bebida promove também uma insuficiência hepática e isso, consequentemente, faz com que eles venham a óbito. No entanto, eles não percebem que muitas vezes esses pescadores então, bebem aquela água sem nenhum tipo de tratamento e estão ingerindo cianobactérias. Claro que é difícil de atribuir a mortandade dessas pessoas a cianobactérias, mas que é uma das causas possíveis de mortandade, principalmente dessas pessoas que vivem à beira desses açudes, que bebem essa água sem tratamento. Sim. E nas nossas casas, o que nós podemos fazer? Tratar a nossa água de que maneira? Filtrar primeiro a água, porque a filtração retira as células,
Depois a gente pode fazer um sistema de cloração ou de fervura. Se a gente inventar de clorar primeiro, o que é que o cloro faz com a célula? Ele lisa a célula, ele rompe a célula, liberando a toxina para a água. Então, se isso acontecer, a gente está bebendo toxina pura. Com o processo de clorato de filtração, a gente filtra, tira essas células e, consequentemente, evita a quantidade de toxinas na água. Evita uma parte, né? A fervura, ela é segura por quê? Porque desnatura as proteínas. Muitas vezes essas toxinas são substâncias proteicas, são desnaturadas em temperaturas mais altas. E aí, a água está apta para ser consumida. Lembrando que hoje as companhias, por legislação, como fazem análise das cianobactérias, então elas tentam minimizar esses efeitos. Então, águas com florações de cianobactérias, pela legislação, é interditado o reservatório para abastecimento. Então, portanto, fiquem tranquilos que por hora não estão recebendo água com cianobactéria nas suas casas, certo? Ok? Então, para finalizar o assunto, só para lembrar um pouco sobre a evolução das cianobactérias, elas originaram em 3,5 bilhões de anos, né? Sabemos, são uma revisão técnica. Esses registros fósseis se dão através de estromatólitos, né? Que são rochas de cianobactérias, né? Das quais podemos, através de estudos, perceber que elas tenham cianobactérias. Vamos botar aqui os estromatólitos para tentar entender como é isso. Estromatólitos são rochas de cianobactérias datadas de 3,5 bilhões de anos e que têm presenças de cianobactérias fósseis. Por isso que os estromatólitos, os registros são baseados nesse tipo de rochas, que contém cianobactérias fósseis e, portanto, data-se a origem das cianobactérias de 3,5 bilhões de anos. Né? Na Terra primitiva, nós já sabemos, a atmosfera não tinha oxigênio, então as cianobactérias sem heterócitos desenvolveram tranquilamente, favorecendo, portanto, a fixação do nitrogênio atmosférico, uma vez que não tinha oxigênio, então isso garante a fixação do nitrogênio. Com a diversificação das cianobactérias, portanto, a gente já viu, já sabe mais do que tudo, ocorreu transformação da atmosfera, aumento do oxigênio, colapso do gás carbônico e, logicamente, se você não tem gás carbônico e você aumenta o oxigênio, você tem duas consequências. Problema da fotossíntese, porque não tem gás carbônico, e problema na fixação do nitrogênio, por conta que o oxigênio dificulta a enzima nitrogenase de fixar nitrogênio. Então, quais foram as soluções que ocorreram? Então, primeira solução, invasão das cianobactérias dentro de células heterotróficas, porque lá nas células tinha gás carbônico e, portanto, permitia-se que as cianobactérias pudessem desenvolver fotossíntese. Claro que isso teve como consequência a irradiação, a domesticação da cianobactéria e, portanto, a formação de diversos outros grupos algais. Então, irradiou-se diversos grupos algais. A aula que a gente teve sobre teoria endossimbiótica. E a vantagem competitiva desse processo foi, claro, a diversificação química com criação de diversas outras clorofilas, xantofilas, etc. E a possibilidade de tolerância ecológica, uma maior tolerância ecológica, fazendo que as cianobactérias pudessem ocorrer em locais, ou as algas que formaram a partir desse processo evolutivo, ocorrer em locais que até então não era possível ocorrer cianobactérias em função das suas limitações ligadas à ausência de pigmentos, né, capazes de ocorrer em grandes quantidades de luz, por exemplo, e a ausência de movimento, dificultando ocorrer em regiões onde tem uma maior taxa de predação. Então, essas condições fez com que a irradiação de diferentes grupos algais permitiu essas vantagens ecológicas também. E para resolver a questão do nitrogênio, então as cianobactérias evoluíram os heterócitos que permitiu ocorrer a fixação de nitrogênio. Bom, com isso a gente encerra o assunto de cianobactérias. Espero que vocês tenham gostado desse primeiro módulo, né, de aulas à distância e até a próxima, se Deus quiser.